eu vou convidar o pastor Jairo para apresentar o pregador desta noite. Pastor Sérgio Oliveira Caetano, Igreja Cristo Rei em Grajaú. Vamos convidá-lo para vir à frente. Pastor Serginho, como a gente o chama. Pastor Serginho é um amigo de infância. A gente, na verdade, de infância, sim. De infância da família da Ruth, né? Porque ele cresceu lá no Grajaú e do trabalho que ele vinha fazendo, eles eram membros da Igreja Batista Interlagos e começaram um projeto novo ali no Grajaú. E esse projeto a gente acabou se aproximando bastante e hoje podemos dizer que somos parceiros aí em algumas, um só, juntos. Para a glória do Senhor. Obrigado, Jairo. Boa noite, queridos. É o povo de Deus. O povo de Deus é lindo demais. O que o sangue de Jesus não fez, né, queridos? Juntar tanta gente diferente assim e salvar. Dar de graça, né? Graças a Deus. Me sinto honrado de estar com os irmãos novamente. Rever os irmãos, pastor Ademir, tantos outros irmãos queridos. E quero agradecer a confiança do pastor Jairo também, de nos chamar, né, para abrir esse tempo tão precioso. 50 anos não é todo dia. E nós vamos refletir um pouco na primeira carta de Coríntios, no início da carta. Vamos usar como base capítulo 3, versículos 10 e 11. Eu queria ler com a igreja, nós temos uma versão só aqui. Eu vou usar a NVI, mas você pode ir conferindo na sua Bíblia. E alguns textos eu vou pedir para que a igreja leia junto, para que ninguém durma. Porque antes da meia-noite eu devo terminar. Vamos lá. Vamos juntos? Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por estarmos aqui em comunhão com os nossos irmãos. Obrigado por nos unir pelo poder do Espírito num só corpo. Que tudo seja para a Tua glória essa noite. Fala com a gente, ajuda a gente a refletir de modo honesto, sincero, na Tua palavra. Não podemos manipulá-la porque a Tua palavra é poderosa em si mesma. Fala ao nosso coração. Eu vim para cá hoje com tanta sede, Senhor, com tanto desejo de pensar um pouco com a Tua mente. Ajude-nos, guarda o nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento. Se alguém entrou aqui nessa noite, Senhor, desesperançado, desanimado, precisando de salvação, precisando de cura, de libertação, faz o que o Senhor quer fazer nessa noite. Cumpra em nós o Teu propósito, Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, queridos. Existem muitas teorias a respeito do ciclo de vida humana. Tem uma que eu gosto muito, que é do Erik Erikson, né? Mas todos os teóricos concordam num só ponto. Ele já soltou aí alguém ali, né? Deixa ele parado aí, irmão. Deixa o menino parado aí. Alguns teóricos pensam, logicamente, diferentes uns dos outros. Porém, todos concordam numa questão.
de que a idade adulta começa em torno, pelo menos no geral, em torno dos 20 anos e continua até os 35. E essa fase é quando o corpo ainda está, amadurecendo, falando-se do ciclo de vida humana, mas a meia-idade vai acontecer entre os 36 e 50. Eu estou aí, vou fazer 45 agora, dia 4 de maio, fizemos 22 anos de casado ontem, minha esposa está aí, e dos 50 anos aos 75, é considerada na maioria dos teóricos como a idade da maturidade. Então eu estou quase começando a amadurecer. Então a Igreja Batista Central de Santo Amaro está fazendo 50 anos. Então a gente vai pensar um pouquinho hoje sobre a maturidade dessa igreja, porque nós vimos aqui algumas colocações sobre o princípio, coisas que começaram, é tão lindo ver, tem membros fundadores, tem igrejas que foram geradas pelo trabalho missionário dessa igreja, mas quem é a Igreja Batista Central hoje, para onde ela deve ir? Porque se Jesus não voltar, tem aí mais uma caminhada. Então eu vim hoje desafiar essa igreja a pensar comigo sobre o que Paulo está tratando em relação à igreja de Corinto, que era uma igreja que ele também tinha trabalhado com ela no princípio, depois se ausenta, e depois algumas pessoas vêm e dizem para ele que estavam acontecendo algumas coisas naquela igreja, e Paulo entendeu que aqueles frutos, aquelas atitudes ou aqueles comportamentos refletiam uma realidade, e a realidade era que, embora aquela igreja fosse uma igreja com muitos sinais da graça de Deus, porque era uma igreja enriquecida na palavra, tinha todos os dons espirituais listados, provavelmente lá no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, e era uma igreja rica em termos até de número de membros, embora não tinham templos grandes, naquele tempo ali lá, para os meados de 50, da era cristã, 57, não tinham templos, mas eles se reuniam em muitos grupos, hoje a gente chamaria de células, grupos familiares, núcleos, se reuniam, então tinha uma grande igreja ali em Corinto, e algumas pessoas levaram a informação, o relatório para Paulo, de que aquela igreja estava com alguns problemas, e o que Paulo teria para dizer sobre ela, para ajudar. Então nós vamos aqui pensar um pouquinho a partir desses versículos que lemos. Podemos ler de novo os versículos 10 e 11? Dá para voltar um slide só, por favor, querido. Vamos juntos. Conforme a graça de Deus que me foi, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então Paulo é informado de que a igreja de Corinto, embora tenha sido confirmada com sinais da graça de Deus, e inclusive o texto que vou ler, eu vou ler alguns textos aqui, você pode ir acompanhando aí na tua Bíblia, porque é importante a gente pensar a partir do texto. No início da carta, capítulo 1, versículos 4 em diante, diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Vocês têm aqui? Tem? Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Olha lá, vai prestando atenção nos detalhes. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. E ele ainda frisa, Paulo frisa sobre a segurança da salvação, e no 8 ele diz: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão repreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem, vamos lá, perdi aqui, mas...
Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado, olha Paulo dizendo, fui informado por alguns da casa de Cloe, de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Nós lemos que havia na igreja riquezas, sinais da graça, é a graça. Quando a gente tem na igreja palavra, ensino substancial, quando temos dons do Espírito Santo distribuídos, quando temos conhecimento na igreja, não precisamos e nem devemos nos gloriar. Tudo isso é fruto da graça de Deus. Porque tem gente que pensa assim, né? Ele recebeu um dom, ele já se gloria, né? Ou a igreja tem boas pregações, ou bons pregadores, ou bom grupo de música, a pessoa já se... Irmãos, nenhum dom é porque nós somos bonzinhos, porque nós merecemos. É porque a graça de Deus fornece a nós tudo o que precisamos para que nos edifiquemos uns aos outros. Pura graça. Olha para o seu irmão, vê se ele está entendendo. Só dá uma olhadinha de leve, não precisa falar. Agora, uma coisa grave que eu trago para a gente pensar hoje, queridos. Puxa, pastor, mas na abertura do cinquentenário da igreja, mas a gente tem que escolher o que diz, né? A gente tem que ler a palavra e refletir. Aí o Espírito Santo é que vai falar. Comigo ele tem falado muito sobre isso esses dias, que eu preciso refletir. Porque Paulo, ainda que ele diga, olha, a igreja de Corinto, vocês têm um patrimônio enorme. Mas ele frisa, sinais da graça. Agora, eu tenho que dizer que vocês são mundanos e crianças em Cristo. Agora é lógico, né? Depois do tapa que a gente leva com essa palavra, eu me levantei, e o que me fez levantar foi que ele chama de mundanos e crianças em Cristo. Falei, ufa, graças a Deus, né? O Senhor chamou a igreja de Corinto de mundanos e crianças, mas em Cristo. Então, tudo começa, né, a partir do fato de sermos filhos de Deus. E que nessa noite, por essa palavra, você se sinta acariciado. Você se sinta, existe o termo acarinhado? Também? Existe, pastor aqui. Existe, acarinhado. Entendeu? É um cafuné, levar um cheirinho de Jesus hoje, com essa palavra. Senhor, fala comigo, me ajuda. Então vamos lá. Mundanos, vamos entender um pouquinho quem são os mundanos e crianças em Cristo. Eu sou de um tempo, eu não sou muito velho assim, igual o Jairo, não sou. Mas eu sou de um tempo em que as pessoas pensavam que mundanismo era mulher usar batom. Não sei se alguém já viu esse filme aqui, né? A mulher cortou o cabelo mais curto um pouquinho, mundana, né? A irmã estava aqui dirigindo o culto de calça comprida. Lá na igreja até me perguntam, pastor, na sua igreja pode ir de calça? Eu digo assim, olha, é melhor ir de calça, porque vai causar um transtorno para a gente, né? Então as pessoas têm uma ideia de mundano, às vezes um pouco equivocada. E vamos ver então, 1 Coríntios 3, a partir do primeiro versículo. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há, olha lá, aqui está a questão. Visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Aqui é a igreja de Corinto, tá certo? E acho que na Argentina deve ter também essas coisas. Deixa eu abrir minha água aqui.
Ok. O 4. Pois quando alguém diz, olha lá, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Ainda que Paulo, no primeiro capítulo, versículo 4, ele dá graças, né? Dá graças a Deus por meio da igreja de Corinto. Por quê? Por causa da graça que lhes foi dada. Paulo diz, né? Eu dou graças porque a graça alcançou vocês. Mas a graça de Deus, irmãos, ela está acima do comportamento da igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós adquirimos um patrimônio, porque a igreja adquire patrimônio. Quantos concordam com isso? Lembra daquele hino antigo que diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas das divinas mãos, uma a uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Deus tem dado patrimônio para a igreja. Essa igreja de Santo Amaro, eu estou sabendo já, a gente fica sabendo das coisas, irmãos. Agora, Facebook, fica sabendo. Essa igreja tem sido agraciada por Deus com momentos preciosos. Não sei se a igreja concorda com isso. Alguns irmãos, o pastor concorda. O pastor é suspeito, mas tem ou não tem, irmãos? Né? Então, queridos, esse patrimônio não deve causar em nós letargia. Não deve causar em nós conformismo, com as nossas atitudes que não condizem com o amor do Senhor. Então, em Cristo, eles foram enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, em todos os dons espirituais. Paulo afirma isso. E ele diz, ele ainda, Deus é fiel e dá segurança de salvação. Vocês vão chegar até o fim, porque Deus vai guardar. Ele já está deixando aqui claro que nós não devemos querer melhorar nenhum comportamento nosso pensando que nós vamos nos salvar, tá certo? Porque o cristão, ele não melhora seu comportamento para ser salvo. Pelo contrário, ele melhora porque já é salvo. Porque tem o Espírito Santo que o ajuda e tem a palavra que o guia. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a igreja não tem que se gloriar do seu patrimônio fornecido pela graça. Deve sim se sentir responsável diante desse patrimônio, por um posicionamento prático, diante do que tem assimilado. Ao invés de se gloriar, refletir. Igreja de Corinto, vocês precisam se ligar. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Dá para ser melhor. E eu não trago para vocês hoje uma palavra de peso, não. Tem que mudar comportamento, tem não. Sabe o que eu vim te trazer hoje? Uma boa nova. Você pode mudar. Você é capaz de mudar. Jesus orando, na sua oração sacerdotal, ele diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17. Aí ele começa então dizendo assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vamos ler de novo o versículo 10, está na sequência aí, vamos lá. Conforme que me foi, Paulo dizendo, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Olha lá, Paulo diz assim, olha, tem um problema aí, que está desencadeando comportamentos incoerentes com o que vocês têm recebido. Porém, vamos lembrar de uma coisa, tem um fundamento que já está aí. Eu lancei, né? Efésios 2, 19 a 22. Pedi para as irmãs ler 19 a 20 e os irmãos ler 21 a 22. Vamos lá, por favor, as mulheres. Portanto,
qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O juntos não é do Jairo, é plágio. O Jairo plagiou, porque Paulo já tinha dito isso, né? Mas não é pecado, acho que estamos juntos com Paulo, né? Então vamos lá, vamos destacar no versículo 21, ele diz que no fundamento que é Cristo, ou na palavra, como que nós temos Cristo conosco hoje? Pela palavra. Foi isso que Deus deixou para nós, o Espírito e a palavra. O Espírito vivifica a palavra, o Espírito move a palavra até o nosso coração. O pastor fala aos ouvidos, o Espírito e a palavra penetram as divisões da alma. E Paulo está dizendo, vocês têm esse material, vocês têm esse elemento, vocês têm um fundamento. Aí o 21 diz, no qual todo edifício é ajustado. Dá uma olhada para onde o Espírito Santo está nos chamando. Para sermos ajustados ao fundamento. Porque Deus quer uma igreja madura. Ajustados. E cresce. Lembra o homenzinho que estava ali, de fraldas? Homenzinho sentado. Você consegue voltar ele e chegar nesse texto de novo, querido? Olha lá. Volta mais um pouquinho. Olha lá. Esse aí não entendeu o ciclo, né? Qualquer semelhança com cristãos dentro das igrejas lá da Argentina, que são invejosos, ficam dividindo a igreja, criando partido. Eu gosto do pastor fulano. Eu já sou mais o cicrano. Deus, queima ele. Não é? Aquelas orações de macumbaria mesmo. Partidarismo. Crentes, irmãos, que já eram para ter uma atitude muito mais equilibrada. Até nos momentos de lutas e aflições, no momento em que uma criança fura o olho de uma pessoa com um lápis, tem crentes que ao invés de serem maduros e dizerem assim, vamos confiar no Senhor, vamos orar, abre para a igreja, tem outros que, meu Deus, que absurdo, eu determino, já começa. Sim, ele quer excluir a luta, o sofrimento, excluir tudo, quer curar todo mundo vai ficar rico, não pode faltar dinheiro, não pode, são crianças, meninos, né? E que a Bíblia vai dizer que eles ficam às vezes agitados de um lado para o outro, lembra? Pedro, né, que fala sobre isso, agitados de um lado para o outro, não me lembro agora, quem lembrar me avisa aí. Efésios, olha lá, quem é? Tiago diz, que fica agitado de um lado para o outro, porque é menino. O menino, ele é assim, quem chamar mais atenção, não é assim? Quem é departamento infantil aqui? A abordagem com criança não é assim? Você chamou mais atenção, mudou um pouquinho a voz, foi para o agudo, pôs uma roupinha colorida, né? Fez uma brincadeirinha, olá, pronto, o menino já foi embora. Então a palavra está dizendo que nós precisamos, a igreja de Corinto devia se ajustar e crescer para tornar-se santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Fundamento é o que a igreja tem para se tornar uma igreja madura. Fidelidade na exposição do texto bíblico, é isso que Paulo está falando. Vamos para 2 Timóteo 3, 16, 17? Vamos lá, toda a igreja, vamos juntos, bem animado. Toda
a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Paulo frisa, ele diz assim: olha, o fundamento não pode ser substituído. Muda-se o contexto, muda-se a abordagem. A contextualização tem o seu lugar. Nós vamos mudando algumas abordagens, alguma maneira, alguma roupagem, mas Paulo adverte: olha, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Inclusive é um dos erros que muitas igrejas têm cometido, né? Os pastores que estão aqui sabem disso. Às vezes, em nome da contextualização, a gente tira a essência da palavra. Aí ficam louvores vazios, pregações, né? Só em torno de o milagre vai acontecer hoje. E se Deus não quiser fazer? Vou fazer um teste aqui hoje. A palavra tem que ser prática. Quem aqui, se hoje não acontecer o milagre, ainda daria um glória a Deus bem forte? Tem crente maduro aqui, pastor Jair. Porque nós temos crentes hoje tão meninos, que se não acontecer, ele não dá glória mais. Fica emburrado, né? Eu cantei tanto, irmão, com Deus não funciona a dança da chuva, não funciona. Porque Deus é soberano nas suas ações, Ele faz quando quer, do jeito que Ele quer. Fidelidade na exposição do texto bíblico. Nós precisamos, ainda que mudemos a abordagem, precisamos somente da palavra de Deus, porque somente ela tem poder para salvar. Irmão, você pode pintar a cara, pintar, irmão, mas tem crente, tem lá na igreja, tem. De vez em quando ô irmão, é o Noé, né? Ô Noé, seu palhaço. Aí o povo, é que ele é o ministério de evangelismo criativo. Pinta tudo a cara, mas a essência da mensagem não pode mudar. Tem lá o grupo de jovens, né? O grupo de jovens é animado. Eu sou jovem também, eu sei disso. Nem tanto, né? Meus 20 anos. Faz tempo, hein? Mas jovem animado, mas se animem também para se alimentar da palavra. Porque senão fica sem fundamento e tudo vira um oba-oba. E aí começam a vir os frutos. As atitudes começam a refletir um povo que não tem fundamento. A sua vida não está ajustada à verdade da palavra de Deus. 2 Timóteo 3,15, é um versículo antes, Paulo está conversando com Timóteo, e ele diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes, olha lá, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, que é... Como é o nome do fundamento? Jesus Cristo. Aí Paulo diz assim: outro está construindo. Olha que interessante, vamos voltar, está na sequência do versículo 10. Vamos ler. Conforme eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Espera aí um pouquinho. Paulo não proíbe a igreja de ser igreja. Por isso que não pode dizer, não vai cantar, não vai fazer, não vai. Não, irmãos, o papel de nós, os pastores, não é ficar tolhendo as pessoas, do seu direito de se expressar. É até importante, né, para a gente ver como que está, o que está expressando. Aí depois ajudar, se for preciso. Mas Paulo diz assim, outro está construindo, e Paulo não tem crise com isso. Então a igreja acontecia, mas ele lembra a igreja, né? Ele diz assim, olha, vamos pensar numa coisa.
Vamos para Efésios já? Esse relógio, ele não é crente não, esse relógio daqui não. Toda vez que eu venho aqui, não dá tempo. Efésios 4, de 11 a 16. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Olha aqui o texto. Olha o propósito. Levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, vamos ler juntos? Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo está falando, o fundamento foi posto e agora existem os dons e ministérios da igreja, que precisam estar em operação, e é Deus que dá os dons, as vocações, os ministérios, as ações do Espírito na igreja, são fruto da graça de Deus. Deus dá a homens, mulheres, pessoas especiais, com dons tão especiais, maravilhosos, não é? Para quê? Para que a igreja seja edificada. Primeiro, todos nós recebemos dons e capacitações especiais do Espírito Santo para servirmos na edificação do corpo de Cristo. Todos nós. Se converteu, o Espírito Santo nos batiza no corpo e nos concede dons. Deus dá dons aos homens. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Na igreja não há nenhum membro sequer sem dom. Não faz sentido. Pelas escrituras, não tem como você ser cristão sem dons. Porque você está ligado ao corpo. Jesus falou assim, olha, se tiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, não tem como não dar fruto, frutifica. Você pode até extinguir o Espírito, pode ser que você esteja parado assim, meio sem acreditar, mas eu queria inclusive te incentivar essa noite, a perguntar, Santo Espírito, pode falar com o Santo Espírito, não pode? Ele é Deus, né? Santo Espírito, como que o Senhor quer me usar? Quem sou eu? Você sabia que a melhor avaliação é quando a gente vai para a presença de Deus, a gente consegue entender quem nós somos? E começa a perguntar para o Senhor, Senhor, qual é o meu papel? Qual é o meu dom? Eu não tenho dúvida de que Deus irá falar com você, irá te dirigir, te guiar. Se o inimigo semeou uma sementinha na sua mente aí dizendo, você é inútil, você não é nada, isso é mentira. Você é membro do corpo de Cristo. E todo membro do corpo de Cristo é saudável e útil e valoroso. A palavra diz que até aqueles que supostamente seriam menos, né, seriam desprezíveis, são importantes. Glória a Deus. Você consegue confortar alguém perto de você, mais uma vez dizer assim, não fica tite não, você é importante, você é importante, você tem um lugar importante no corpo de Cristo. Nós precisamos ter consciência dos nossos dons, e consciência também da diversidade de dons que o Espírito Santo distribuiu na igreja, para que a gente tenha respeito àquilo que Deus faz pela vida do outro. Irmãos, às vezes a igreja se divide, porque a gente pensa que Deus tem que usar todo mundo da mesma forma. Aquele irmão prega, faz a gente rir, palhaçada, nunca mais eu venho naquela igreja. Irmãos, tem, na Argentina tem.
com essa consciência dos dons, dos nossos dons, né? Nunca pense, eu tenho 9, pastor, eu sou aquela pessoa que eu tenho os 9 dons, às vezes quando pensa que tem 9, tem 10, porque o 10º é o da mentira também. Ninguém, não precisa ter 9, mas você tem algum, ou alguns, e aí você tem que ter consciência que o teu irmão também tem, e a graça de Deus é uma graça que tem muitas formas de se manifestar, e Deus então Ele trabalha nessa diferença, mas Ele une o corpo. Deus é louco, Deus é louco para eu entender a ideia de Deus, é loucura, porque ele pega uma diversidade e diz, diversidade para mim é igual unidade. Dá uma olhada, aí não tem divisão, eu sou diferente, mas eu sou um com você. Entende? Então nós vamos servir, a partir dessa consciência, nós vamos servir em espírito de cooperação mutuamente, um servindo o outro, por um objetivo comum, um objetivo só. Fora disso é mundanismo. Porque devemos servir para a glória de Deus. Mais uma vez vamos ler o texto referência a nós, 1 Coríntios 3, 10, 11, vamos lá. Aí depois que ele diz, e outro está construindo sobre ele, o que ele diz? Contudo, veja como constrói. Olha lá, a Bíblia não deixa os crentes, Paulo não deixa os crentes de Corinto, eu estou gritando muito, é que eu estou sem retorno aqui, aí eu começo a gritar, mas não estou ofendendo os irmãos? Não. Eu fiquei com medo agora, deu uma tremida aqui, não deu? Não é terremoto ainda não. Irmãos, Paulo não deixa a igreja de Corinto à deriva. Ninguém deve pensar que está dentro da igreja independente. Não, olha, eu tenho o meu ministério, se quiser, irmã, me engula. Desse jeito. Não é assim delicado. Nós precisamos entender que existem critérios para que nós pratiquemos os nossos dons e ministérios na igreja. Primeira coisa, tem que estar ajustado com o fundamento. Tem que estar o quê? Com o quê? 1 Pedro 4,11 vai falar de que existem membros individualmente com responsabilidades diferentes, né? E depois vamos ver também um pouquinho sobre as implicações, mas 1 Pedro 4,11, se alguém fala, como que é para fazer? Façam como quem transmite olha lá, eu tenho o dom da palavra. Olha, irmão, você tem dom da palavra ou tem dom de falador? São duas coisas diferentes. Entenderam? E é isso que a palavra está restringindo aqui. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra, é um dom. Mas você não tem que vir aqui e falar o que você pensa. Você não tem que vir aqui e desabafar o que você ouviu no gabinete. Você não tem que vir aqui e contar a última fofoca e nem as notícias do Cidade Alerta. É para vir aqui e falar conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja, agora não na Argentina, mas em Santo Amaro, Deus deseja que essa igreja seja uma igreja madura, com frutos que testemunhem que a graça foi não somente assimilada, recebida e confirmada, mas a graça causou na igreja um posicionamento prático para a glória de Deus. Olha lá, 2 Coríntios 5,10. Tem gente que pensa que não tem implicação. Eu faço o que eu quero, sou livre. Eu sou livre. Esse termo eu sou livre, irmão, se estiver fora do fundamento, entenderam? O Juliano Som, né? O rapazinho lá, uma benção aquele menino, faz um trabalho maravilhoso no sertão lá, mas tem gente que vai no show dele e volta tão livre que precisa prender ele de novo, precisa amarrar as mãos dele,
que ele pensa que o show é o fundamento. Menino. Porque quem é maduro sabe até assistir um show. Agora, quem não é maduro não é bom nem ir, irmão. Vai para a escola dominical. Faz um tour pelos grupos de intercessão, né, Lígia, né? Faz um tour. Passa uns meses no grupo de intercessão, orando. E não ora também não, porque quem não é maduro não precisa ficar querendo ser líder de nada. Tem que ir para o banquinho aprender. Jesus falou assim: ó, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Descanso. Essa afobação que você tem precisa ser curada com fundamento. Olha lá, já comecei a dar bronca. Será que eu tenho o dom de dar bronca? Deve ser, né? 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós, olha lá, irmão, viu o seu nome ali? Quem é membro do corpo de Cristo aqui? Ok, quem não é, se você aceitar Cristo hoje mesmo, o Senhor te batiza no Espírito e te concede dons. Hoje, eu não tenho dúvida disso. Então quem é membro aqui está incluído nesse versículo aí. Vamos lá, juntos, vamos lá. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um, de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam boas. Primeiro todos nós, olha lá, o coletivo. Temos responsabilidades que são coletivas, mas ele fala cada um. O que você está fazendo? Como você está servindo? Quais são as suas atitudes como testemunho de que você faz parte dessa igreja? Como que a sociedade tem te visto? Você representa bem a igreja de Cristo que está em Santo Amaro? Ou seja no Socorro, ou seja lá no Grajaú, seja onde for, como que está o teu testemunho? Ok, está terminando, terminou, acabou. A igreja local precisa amadurecer, e Paulo diz isso para a igreja de Corinto: olha, vocês são uma igreja que tem um patrimônio maravilhoso, mas são mundanos e crianças em Cristo. Mas eu vou dar uma receita, e Paulo está dando uma receita para que eles reflitam, para que sejam levados a um posicionamento prático, para que amadureçam. Maturidade. O que é maturidade, pastor? Não é cabelos brancos apenas, não é idade cronológica apenas, e também não é idade, como nós temos aqui, né, com muito respeito e carinho. Eu acho que os irmãos fundadores da igreja que estão aqui hoje representando os fundadores merecem até um aplauso. Eu daria. Porque só o fato de perseverarem até hoje, tudo indica que esses irmãos são maduros. Tudo indica. Eu não os conheço, por isso que eu estou dizendo assim, tá certo, queridos? Precisava ir depois lá tomar um café com eles. Alguns cafés, né? O que é maturidade? Maturidade não é tempo de igreja. Tem pessoas que às vezes estão há anos na igreja, mas os seus conselhos são conselhos humanos, conselhos mundanos ou de crianças. A maturidade é vista quando se acaba a divisão, quando eu não tenho partido, quando eu sou imparcial, quando eu acabo com a inveja. Queima ele, Jeová. Vai queimando, vai removendo todo o mal. Mal, o mal é o irmão. Entende? Maturidade, quando tem maturidade, acaba isso. Você respeita todo mundo porque você sabe que cada um no corpo custou o precioso sangue de um cordeiro imaculado. O que é maturidade? Quando um não toca no outro de qualquer maneira. Quando você reflete primeiro para depois ir conversar com o irmão, e quando você sempre antes de conversar com alguém você pensa: eu vou causar algum dano? O meu irmão está maduro ou não para me ouvir? Será? Geralmente, né, eu sou uma pessoa muito assim, eu não posso falar com as pessoas quando eu estou irritado ou em corredor de igreja, não posso, porque aí dá confusão.
estou aprendendo, sou novo, tá certo, irmão? Eu vou amadurecer. Agora o que eu faço? Eu vou para casa, vou jejuar e orar. E na maioria das vezes o Espírito Santo fala assim: não é para você falar nada com a pessoa, você vai lá, dá um abraço nela e um beijo. E às vezes eu dou um beijo e abraço e cura tudo. Aí eu falo: ô Senhor, eu preocupado em engendrar um plano. Mas geralmente os nossos planos são maquiavélicos. Queima ele, Jeová. Entende? Eu vou orar. Orar nada, você vai fazer feitiçaria. Porque com esse desejo mundano, maligno, de criança espiritual, às vezes até as nossas orações são maldições. Trata, Senhor. Vem com a tua justiça nesse lugar. Eita Deus. Olha lá. A maturidade, ela deve ser alcançada por um grupo maioritário na igreja, para que os meninos e as crianças sejam o grupo minoritário e se envergonhe de algumas atitudes diante dos outros que são mais maduros. Essa é a ideia. O objetivo pastoral, ministerial, é trabalhar junto com a equipe de ministério para que alcancemos essa maturidade. E Paulo fala sobre isso. Os frutos estão dizendo que a igreja não está madura. Então vamos voltar para o fundamento, usar os critérios a partir do fundamento para usarmos os nossos dons, o serviço na casa de Deus, porque isso vai gerar o quê? Unidade. Nós podemos até definir hoje aqui que a maturidade, ela é sinônimo nesse contexto de unidade. Eu respeito tanto a mim mesmo e ao outro como eu respeito o Senhor que está sobre todas as coisas. Aí a minha prática ministerial de serviço, os meus dons, vai servir para edificar e não para destruir. E o Senhor será glorificado. Último texto da noite, João 17, 21. Jesus orou assim, e nós vamos orar a mesma oração que ele orou. Concluindo essa palavra, eu quero deixar como incentivo para a igreja de Santo Amaro. 50 anos. Se Jesus não voltar, o testemunho de vocês será muito mais forte a partir de agora. Amém, queridos? Olha o que diz o texto, vamos juntos? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma igreja madura é uma igreja que tem um testemunho forte do Senhor Jesus Cristo. Que Santo Amaro, junto com o corpo de Cristo que está nesse lugar, conheça um povo assim. Oremos pelo ministério de pregação e ensino da igreja e pelos ouvintes, para que sejam levados a um posicionamento prático diante do que já ouviu e já assimilou aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento, quando pensamos um pouco no que a tua palavra nos diz. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que opera em nós o querer e o realizar de todas as coisas. Move-te sobre nós, como igreja aqui reunida nessa noite, como Igreja Batista Central de Santo Amaro. Move-te sobre a vida do pastor Jairo, a equipe de ensino dessa igreja, também, Senhor, sobre esse auditório, sobre os alunos da EBD, as criancinhas ali no berçário, na sala de aula. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, que essa igreja inicie um processo, Senhor, ó Pai, de maturidade como ela nunca viu antes, porque essa é a sua vontade, como nós vimos na Tua palavra hoje. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Quem gostou da mensagem do pastor Serginho, diga amém. Amém. Querem ouvir mais? Ele vai estar no nosso acampamento, na Páscoa. Tem um stand ali fora, quem quiser ir, será uma bênção. Nós vamos para um sítio ali em Araçoiaba da Serra e estaremos discutindo a temática mais de Deus, menos de mim. O pastor Sérgio vai ser o preletor
e queremos convidar a todos, 18 e 19 de abril. Então todos são convidados. Quem quiser, tem um stand ali fora montado para a gente poder fazer a sua inscrição. O pastor Sérgio falou sobre os ouvintes, né? Nós estamos implementando a nossa transmissão dos nossos cultos pela internet, e eu recebi um recadinho agora da Val. A Val está dizendo que está assistindo e está achando muito legal poder estar em casa assistindo a transmissão do culto. E nós temos uma pessoa que a gente não identificou ainda, que está vendo a gente no Japão. Então, sua palavra chegou longe. E no Facebook da igreja, depois os irmãos terão acesso ao link da gravação. Esse culto está sendo gravado e a gente vai depois subir tudo para o YouTube para você poder assistir em calma, em casa, e assim edificar a sua vida. Deus abençoe.